Aqui é o Doutor Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá peidorreirinho? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, tava vendo aqui que a Qualcomm, né, anunciou aí os seus novos chips compatíveis com o Wi-Fi 6, né? E já vi que já tá o alvoroço, a galerinha já tá... Doutor Reclama, o senhor viu que agora vai sair o Wi-Fi 6 e já é a 6G, tem muita gente confundindo, tem muita gente trocando as bolas dos pacotes, tá, galera? Então eu vou dar uma comentada hoje, da maneira que eu entendi, de uma maneira mais simples, né? Cala a boca, Bob! De uma maneira mais simples que dê pra você entender. Ô, velho, dá pra dar um jeito no Bob? De uma maneira que você consiga entender, de uma maneira mais simples, para você não se confundir. Bom, eu vou citar alguns parâmetros para você conseguir mais ou menos entender. Bom, galera, esse Wi-Fi que nós temos aí hoje no mercado, né, é o Wi-Fi 5, que já faz mais ou menos, eu acredito que uns 5 anos, 6 anos que já está no nosso mercado, tá? Que vem sendo implementado, que só em 2018 que foi pré-estabelecido como Wi-Fi 5, mas já vinha sendo implementado já há mais ou menos uns 5, 6 anos, se eu não me engano, tá? O que acontece? Qual que é a parada? O que rola? O que rola é o seguinte, galera, que ambientes corporativos, por exemplo, utilizam aí uma empresa, né, um Wi-Fi em alguma empresa, conforme, impressora sem fio, fax, um monte de equipamentos que estão todos interligados numa rede de Wi-Fi, além do próprio modem, além de 50, 60 aparelhos celulares, né? O que se tinha antigamente é um limite nominal para a capacidade desse sistema de Wi-Fi. Ele tinha um limite de aparelhos, né? Então o que acontecia é que, obviamente, com a evolução, esse limite tem que ser abordado de uma maneira mais ampla para não haver tanta bagunça. Quem que nunca notou, só para simplificar para vocês, para ver se vocês entendem, quem que nunca notou que mesmo você não estando usando o seu celular, você observa que às vezes o LEDzinho de comunicação está ali dando aquela piscada, né? Aquela piscada básica. O que acontece? O roteador normal, que utiliza um protocolo de Wi-Fi 5, ele estabelece sistemas de nomenclatura de busca, né? Então a cada 30 minutos, 15 minutos ele lança uma busca para ver quais aparelhos estão conectados na rede. Isso tudo com o tempo foi ficando aprimorado e observou-se que o modem, o roteador no caso, ele recebe muitos pacotes e lê muitos pacotes que às vezes não são necessários que ele leia. Tá entendendo? Então a amplitude dessas redes, né, essas ondas, começou a se diversificar. Os caras também criaram alguns protocolos bem interessantes que conseguem nos dias de hoje, dentro de um pacote, né, enviar 25%, 30% mais informação em menos dados, né? Então o que acontece é que a tecnologia vem evoluindo, né, e viu-se a necessidade de um sistema que comportasse muito mais aparelhos. Por exemplo, sistema corporativo, às vezes, num show, algum lugar assim, o Wi-Fi realmente vira uma bagunça, né? Você quer rotear um celular no meio de onde tem um monte de celular, você nota que existe uma certa vagareza nesses pontos. Então o que aconteceu? Os caras criaram o Wi-Fi 6, que é um sistema que utiliza outras bandas que foram liberadas pelo órgão americano, né? E que, segundo eles, dá um desempenho em torno de 20 a 30% em cima do Wi-Fi 5, né? Além da quantidade de informações muito mais rápida e melhor. Então o que acontece? Ele suporta mais aparelhos, além de enviar mais dados e utilizar, né? Vamos supor assim, ó, você tem uma rua, Wi-Fi 5 é assim, uma rua que vai e uma rua que vem, né? O Wi-Fi 6 são várias ruas que vão e várias ruas que vêm. Simples assim, galera. São várias bandas, né?
todas elas muito mais amplificadas e abertas, enviando e transmitindo informação em alguns sistemas e alguns protocolos que se diversificou e simplificou, que algumas informações passam pelo roteador e às vezes nem precisam passar e não são tão necessárias. Houve uma simplificação de alguns protocolos. Qual que é a barbada? Qual que é a barbada? O Doutor Reclama já está vendo, né? O primeiro aparelho que foi lançado, que já tinha suporte ao Wi-Fi 6, era o S10. Quem sabe o S10 da Samsung, esse aparelho já tinha suporte ao Wi-Fi 6. O que acontece é que reconhecer o Wi-Fi 6 e receber o tal selo do Wi-Fi 6, que no caso o Galaxy Note 10 tem, são coisas bem diferentes, né? O tal selo esse significa que ele vai trabalhar em quase todas as amplitudes, né? Reconhecer é uma coisa que pode ser que ele trabalhe, mas não como eles determinam. Então o que acontece? Nesse meio tempo, né, as empresas aí estão pulando na frente para abocanhar essa fatia de mercado aí, que é o Wi-Fi 6. Tá, qual a ligação do Wi-Fi 6 com a 5G? Nada a ver, galera. 5G é a transmissão das antenas, tá? Que transmite as antenas de... essas antenas aí de celular, que transmitem dados para o seu chip I/O, seu chip de comunicação do seu celular. Wi-Fi 6 é o seu modem Wi-Fi transmitindo, né, ou um modem de uma empresa transmitindo a informação, tá, para outros aparelhos celulares. Esse protocolo evoluiu e agora temos aí o tal do Wi-Fi 6, que segundo eles é muito melhor e muito mais rápido. Eu vou colocar umas especificações aqui para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem essa parte técnica melhor. Não adianta o cara ficar falando muito técnico, porque a galera realmente acaba não entendendo muito bem. Então eu tentei fazer criar uma visão que você conseguisse entender o porquê de se criar um novo Wi-Fi 6. Obviamente que esses protocolos aí, né, servem eles muito bem à empresa, servem eles a lugares onde existe uma demanda, mas obviamente que o usuário final nem sempre vai usar toda essa capacidade de velocidade do Wi-Fi 6, né? E aí qual a ligação que ele tem com o 5G? Simplesmente o 5G é da porta da sua casa para a rua, do Wi-Fi da sua casa para dentro, você vai utilizar um protocolo novo que se chama Wi-Fi 6. Qual que é a moral? As empresas estão pulando na frente, né, para ver quem vai determinar, né, quem vai patentear, né, essas novas bandas que o órgão americano liberou, né, que modula e melhora a amplitude das frequências do Wi-Fi. O que acontece é que eles estão já trabalhando em cima disso há algum tempo e agora com a abertura dessas bandas, né, a legalidade de se poder usar tais frequências, está uma briga para ver quem vai chegar com tudo primeiro e fornecer o tal Wi-Fi 6 para os usuários. Obviamente, galera, a gente tem que observar uma coisa. Para você ter o tal Wi-Fi 6, você necessita de um modem que trabalhe com o Wi-Fi 6. Aí temos um outro problema. Você comprou, vamos dizer, um Galaxy Note 10 ou um aparelho novo que vai vir. Vou colocar aqui uma lista dos aparelhos que vão ser compatíveis, tá? Aí você comprou o tal aparelho e tá usando o tal aparelho lá, esperando o tal Wi-Fi 6. Como que funciona? Galera, você vai ter que trocar de modem. A brincadeira não podia ser tão melhor do jeito que está. Inicialmente já vi que os modems que trabalham e que modulam nessa frequência não baixam de R$1.000. Obviamente que isso tende a mudar conforme a tecnologia venha a ser implementada, mas já se observa-se que é uma nova maneira de te tomar uma grana, não é verdade? Então você compra daí um celular que tem Wi-Fi 6 e não vai ter o Wi-Fi 6, a menos que você vá numa empresa que comprou um modem, um roteador lá, que suporte o Wi-Fi 6, que a brincadeira sai na faixa de R$1.000 para cima. R$1.000 os mais simples e tem até dois pau e lá vai os mais complexos.
Então isso aí não deixa de ser, né, uma maneira de te tomar uma grana na boa. Claro que a tecnologia, obviamente que vai ter os caras aficionados, né, que vão pular em cima disso e se abraçar querendo uma super hiper velocidade, mas já vou dizer para você, você mesmo que consiga botar o modem, né, ter um celular que aceite o Wi-Fi 6, duvido muito que você vai usar toda a capacidade que esse tal Wi-Fi 6 está prometendo, não é verdade? Obviamente a gente observa assim, galera, cada vez mais a tecnologia vem evoluindo, né? E estão liberando cada vez mais frequências e bandas, né, para o uso de tais tecnologias. Aí você já começa a analisar que se você acha, eu por exemplo no caso, que o seu celular ele oferece uma quantidade de radiação que te deixa às vezes com uma certa eletrostática, te deixa com uma carga, né? Você imagina como que vai ser o futuro, né? Onde vamos ter maiores amplitudes e mais frequências, né, para transmissão e recepção de tais dados, não é verdade? Isso aí é bom e não é, né? Então aí, ó, a Qualcomm já lançou o Wi-Fi 6, né? Os dispositivos, ó, foram os primeiros a serem lançados da marca, que promete maior velocidade e estabilidade ao consumidor graças às ondas de transmissão, né? O que acontece? Uma coisa é o chip aceitar, outra coisa é a Qualcomm agora já projetando seus protocolos, suas novas tecnologias em cima da frequência, né, de 160 MHz, né, que já trabalha em redes de 5G e 6G. A grande diferença é que a 6G vai utilizar algumas frequências que foram liberadas e várias vias de várias mãos de ida e volta de fluxo de informação, que no 5G sempre é uma de ida e outra de volta, e alguns protocolos que o roteador fica lendo que não precisa, né? Algumas coisas que foram simplificadas nesses pacotes tecnológicos, né? Então vamos ver aqui. Olha aí, ó. Para este ano a companhia já lançou o sistema Fast Connect 6800, né? Que não tem compatibilidade com a rede 6 GB. Segundo o CEO, né? Quanto aos chips voltados a roteadores, olha o detalhe, galera. Todos os 4 modelos, 610, 810, 1210 e 1620, alcançam uma velocidade entre 5,4 GB e 10,8 GB distribuída em 16 canais. O que eu falei? São mais canais, né? Com a adoção de tais soluções, o espectro de 5G pode ser liberado para a utilização de outros dispositivos. O que é a moral da história? Já estão querendo largar o 5G, porque já é ultrapassado, partir para o 6G e aí botar outras coisas só no 5G, tipo só a impressora, só o fax, né? E deixar o 6G só para os smartphones e para os roteadores. É uma ideia interessante, né? Mas aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é: qual a sua opinião sobre tais aparelhos, né? Você acha aí que isso é bom ou é ruim, né? Ó, segundo eles, a novidade 6 GB ainda precisa passar por uma série de aprovações em outros lugares do mundo. Obviamente que não vai ser mole, né? O pessoal ainda vai ter que testar. E a adoção imediata dos Wi-Fi 6 da Qualcomm por consumidores pode demorar um pouquinho. Mas não vai demorar tanto assim. Os caras acham que o mais rápido possível, tipo 6, 7 meses já vão estar te enfiando o tal Wi-Fi. Vamos falar alguma coisa aqui, ó. Esses aparelhos do Wi-Fi 6G, né, segundo os desenvolvedores, sofrem menos interferências, né, com outros equipamentos compatíveis, né. Eles vão usar uma assinatura chamada de BSS Caller, que ajuda a identificar pacotes de informação de rede. Dessa forma, será possível prevenir interferências de outras redes. É o que eu estava falando mais cedo, sobre alguns dados e pacotes desnecessários de uma rede para outra, que acabam sendo protocolados e lidos pelo roteador, que são desnecessários, né? Segundo eles, esse simples fato desses pacotes não serem lidos, vai fazer com que haja uma economia de energia, tanto nos dispositivos, quanto nos celulares, né? Por causa que ele vai ter um recurso chamado Target Wake Time, é TWT,
que dá permissão para roteadores programar horários de verificação, o que eu estava falando mais cedo, que eles vão ter horários de verificação de status da rede, né? E por isso eles vão perder menos tempo buscando, porque você já viu, tá sempre lá no automático, né? Aquela busca lá, você olha para o celular, tá sempre lá a luzinha piscando, né? Segundo eles, né, o sistema vai ter mais segurança, o protocolo WPA3. Quem não conhece, enquanto existia o protocolo de rede WPA, era fácil, com um programa sniffer, hackear uma rede Wi-Fi. Quando entrou o WPA2 já começou a complicar. Segundo eles, o protocolo WPA3, que é um protocolo de segurança, pretende, né, e trabalha aí, ó, criptografia de 192 bits, pretende dificultar a vida desses hackers aí que invadem as redes, não é verdade? Então agora aqui, ó, aumenta a dificuldade de rastreamento, hackeamento, informações enviadas de um ponto de acesso, Smart TV e outros dispositivos conectados, mesmo em rede sem senha. Esse tipo de criptografia está de acordo com o National Security Algorithm, o Comitê de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né? Então vamos falar mais algumas coisas aqui, ó. Vamos lá, ó. Mais dispositivos conectados. Um roteador Wi-Fi pode se comunicar com um número limitado de dispositivos de uma só vez sem sofrer consequências. Quanto mais gadgets exibirem a conexão ao mesmo tempo, mais lenta a rede tende a ficar. O que acontece é que no Wi-Fi 6 você pode ter uma rede ampla, com vários aparelhos conectados e sem perda de performance. É óbvio que isso aí é uma tecnologia legal, mas que é feita para quem tem uma grande demanda, não para o cara dentro da casa com um aparelhinho, 2 ou 5 aparelhos, que é o caso aqui no Brasil, né? Ó, enquanto a família dos Estados Unidos tinha cerca de 5 aparelhos logados na rede, né, hoje já está em torno de 9. E segundo eles, no futuro vai estar em torno de 50 aparelhos logados na rede daqui para frente. O cara tem uma impressora, tem um scanner, né? Às vezes o cara tem lá uma geladeira lá numa casa daquelas automatizadas. Isso tudo vai ficar conectado. Ó. Permite que os roteadores se comuniquem com mais aparelhos simultaneamente, enviem dados para esses vários dispositivos na mesma transmissão e que os dispositivos Wi-Fi programam check-ins com o roteador. Pô, legal.